Deus. Dirigido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Bob, por favor, eu quero que você leia o versículo 14 do capítulo 11 de Atos, por favor. Ele trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os da sua casa. Diz claramente que eles não estavam salvos antes de Pedro vir e pregar o evangelho, mesmo Cornélio fazendo muitas coisas. Agora eu quero ler aqui no capítulo 10, começando no primeiro versículo outra vez, por favor, Bob. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio. Apresenta o começo de uma das maiores viradas da história. Centurião do regimento conhecido como italiano, chefiando mais ou menos 100 homens, piedoso. Olha só, hein? Quero que você preste atenção. Um homem piedoso, mas que não estava salvo, e temente a Deus com toda a sua casa. Olhe só, mesmo assim não estava salvo, e que fazia muitas esmolas ao povo. Olha aí, ainda não estava salvo. De contínuo orava a Deus. Ainda assim ele não estava salvo. Para pensar no que estou falando aqui. Agora vamos ler outra vez o que o Bob leu primeiro, capítulo 14 do capítulo seguinte, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo tu e toda a tua casa. Nós já falamos disso, mas é importante repetir. Por que as coisas que Cornélio fez? Por que é que Cornélio não estava salvo? Ele dava muito dinheiro para a igreja, ele orava todo dia, um anjo acabou vindo visitá-lo. Ele era um homem devoto e mesmo assim não estava salvo. A maioria do mundo cristão olharia para ele e diria, ele estava salvo, mas não estava. E por que ele não estava salvo? Porque em meio a tudo aquilo, ele ainda não tinha aceitado a Jesus Cristo. E você tem que aceitar a Jesus Cristo para ser salvo. Foi ele quem pagou o preço no Calvário pela nossa redenção. E essas outras coisas são importantes. Deus as notou. Deus estava atento a elas, mas não podiam salvá-lo. Dar dinheiro não o salvou, ser devoto não o salvou, orar todo dia não o salvou. Por mais que essas coisas ajudem, e ajudavam sim, mas não salvaram a ele, porque o anjo diz: Pedro te dirá palavras pelas quais tu e tua casa serão salvos. Irmão Swaggart, se este incidente no capítulo 10 tivesse acontecido antes da cruz, qual seria o seu estado de salvação? Bem, aí ele teria que ter seguido o caminho judaico, se tornando um prosélito, mas não saberíamos. Mesmo assim, ele não estaria salvo. Se ele tivesse seguido os caminhos, sim. Mas as coisas que lemos aqui, isso não era suficiente para salvá-lo. Não, ele ia ter que seguir o caminho judaico, colocando a fé dele nos sacrifícios que eram oferecidos. Mas não existem registros para isso, não é? Não, entendi. Mas duas coisas aqui. Em primeiro lugar, Cornélio não estava satisfeito só com a religião. E em segundo lugar, o que você está dizendo é que o que ele fazia, por mais importante que fosse, não o satisfez. Ainda faltava algo no coração dele. Tinha algo faltando ali. E em segundo lugar, Deus sabe aonde estão os corações famintos, e ele responde a ele. Certo, mas eu quero enfatizar o ponto que uma pessoa não pode ser salva, não importa o que fazem, quão boas são as obras deles, a não ser que aceitem a Jesus como Salvador. Não existe outra maneira que a pessoa seja salva. Olha, houveram bons homens na história e por aí vai. Mas colocar a fé da pessoa em qualquer coisa que não seja Cristo e Ele crucificado não traz salvação para a pessoa. Olha, o que os recipientes originais para quem Lucas escreveu essa carta para eles era uma mistura de gentios e judeus.
E Cornélio representava, porque quem ele não era um Zé Ninguém, ele era um homem muito importante nos rankings mais altos, não é? E que não só tinha uma posição respeitada entre os gentios, mas ele tinha uma posição respeitada pelos judeus por tudo que ele fazia. Então, quando Lucas escreveu isso e os leitores viam, isso era uma mensagem muito clara para quem lia, tanto quem era judeu quanto quem era gentio, dizendo que boas obras por si só não podem salvar ninguém. Ter uma posição elevada na sociedade não nos salva. Mais uma vez, boas obras de acordo com a lei. Para os judeus, isso não salva uma pessoa. Então, o exemplo de Cornélio manda uma mensagem tanto para judeus quanto para gentios, que a posição ou obras, posição na sociedade, quanto dinheiro você tem, o seu serviço, essas coisas não salvam a ninguém. A pessoa tem que aceitar o evangelho de Jesus Cristo, aquele judeu de Nazaré, que ele morreu por nossos pecados e ressuscitou dentre os mortos. E é isso que traz a salvação dos pecados. E esse não é o problema na maioria do mundo hoje, não querem aceitar a Jesus Cristo por quem ele é e o que ele fez. Creio que hoje o problema em meio à humanidade é o mesmo de antigamente. A visão de muitos no mundo hoje é que se você tem um cargo alto na sociedade, se você tem muito dinheiro, se você faz muita caridade, se você é religioso, automaticamente você vai para o céu. É disso que estou falando. Então, essa mentalidade na época existia e até hoje temos a mesma mentalidade. Mas Cornélio e o exemplo dele que temos aqui, e como o Senhor usou, é lindo como o Espírito Santo usa, porque ele poderia ter ido até qualquer pessoa, mas escolheu Cornélio e foi algo com propósito. Porque era tão importante, é algo que deve ser feito. Não é só algo sério, mas é algo que é necessário. A pessoa tem que aceitar a Jesus Cristo para ser salva. Por que este é o caso? Este é o caso porque foi Jesus quem pagou o preço por nossa redenção. Eu não paguei, nem você, nenhum outro ser humano pagou, pois não podíamos pagar. Não era possível. Então Deus se tornou homem e ele será chamado Jesus, pois vai salvar o seu povo dos pecados. Foi ele quem pagou o preço na cruz do Calvário. Por isso, precisamos aceitá-lo. Nenhum outro pagou, somente Jesus Cristo. Então eu pergunto, por que é que a maioria do mundo, simples assim, se alguém dissesse, você tem que aceitá-lo e dar US$ 100.000 também, ou você tem que fazer isso ou aquilo outro, e não seriam capazes, e dá para entender. Mas simplesmente ter fé em Cristo, eu te aceito como Salvador da minha alma e Senhor da minha vida. Por que isso é tão rejeitado? Até mesmo para nós, não são muitos fortes, ou nobres, ou sábios. Essas são as coisas nas quais dependemos na maior parte do tempo, e é o oposto de todas elas. Perdão, mas o homem rico tem que aceitar a Jesus exatamente como o homem pobre. O homem negro tem que aceitar a Jesus assim como o homem branco. Não existe diferença nisso tudo. É um padrão que Deus estabeleceu e temos que largar nossa maneira de pensar e o nosso orgulho e seguir o que Deus estipulou. Então você está dizendo que o homem não quer admitir que precisa de um redentor, que ele é um pecador que está a caminho do inferno e, se quiser ser salvo, tem que ter um redentor. Ele não quer admitir isso. Não.
Ele não quer admitir que é um pecador e adiciona ao que Dave falou de 1 Coríntios capítulo 1. Paulo diz que o evangelho, a mensagem da cruz, é loucura para o mundo gentio e uma pedra de tropeço para o judeu. A raiz da palavra loucura ali é algo idiota, falando do evangelho para o mundo que não é salvo em geral. O evangelho Jesus Cristo, que é o plano de Deus para a salvação, e como você mencionou muito bem alguns minutos atrás, só existe uma maneira de endireitar sua situação com Deus, que é através de Cristo, através de Jesus. Mas para o mundo é loucura porque não faz sentido. Parte dele não faz sentido. Quando algo é idiota, é porque não faz sentido no racional. Não tem como colocar em uma equação científica e não se encaixa nas filosofias dos homens. E no mundo grego daquele dia, olha, tinha tanta coisa que era baseada nas filosofias dos filósofos gregos, a maneira de pensar deles vinha daquilo. E no mundo dos judeus, tanta coisa do que eles acreditavam estava construído em cima de obras, ou a justiça através de quem eram, só porque eles eram judeus, estavam justificados. Então, aceitar que Jesus, o filho do carpinteiro de Nazaré, era o filho do Deus vivo, Deus na carne, que morreu em uma cruz romana como criminoso para nos salvar de nossos pecados, ressuscitou dentre os mortos e agora estava à direita de Deus, isso não faz sentido algum. Por isso, Paulo diz que é loucura para os gentios, loucura, pedra de tropeço para os judeus e loucura para os gregos. Nosso tempo acabou e quero contar a experiência que tive com um homem muito rico que aceitou a Cristo comigo no próximo programa, porque o tempo acabou hoje. Mas não perca o próximo programa e obrigado por estar conosco. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Esta é a rede Sun Life.